paz a todos. Você está vivo nessa noite? Posso beber um pouquinho dessa água aqui? Sim ou não? Só esse lado aqui que falou, posso ou não? Esse lado também. Eu não vim para pregar, irmãos, eu vim para orar pelo seu pastor, que é um amigo, e eu venho já algumas semanas no coração de estar aqui para orar por ele. Orar. E ele disse: você vai na quinta-feira, você prega. Eu falei: não, eu vou para orar por você, não vou para pregar, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu aprendi. Os pastores aqui, Deus abençoe, prazer em revê-los também. E a recíproca é verdadeira, pastor Alexandre, a sua casa, a sua família, eu quero louvar a Deus também por cada um deles. Pastor Du, Deus abençoe. Depois você me diz aí o chá que você está tomando para ficar bonito, porque eu estou ficando cada dia mais velho e Jesus é bom. Eu prefiro sem o som, sem o fundo. Aí eu te agradeço aí de coração, tá bom? Depois a gente conversa aquele dinheiro da oferta que eu te dou e tal, fica tudo tranquilo. Abra sua Bíblia, por favor, ou no seu painel. Eu disse para o Alexandre que ultimamente eu não estou pregando mais nada, irmão, eu só estou lendo a Bíblia. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje, ler a Bíblia. O que é que eu vou fazer? Ler a Bíblia. Evangelho escreveu São João, capítulo de número 20, e o versículo 19. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, com o seu iPhone, com o seu iPad, eu lhe agradeço. São João, capítulo de número 20 e o versículo 19. Estão comigo? Estão comigo? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: o que Jesus disse? Paz seja convosco. Vamos dizer mais uma vez essa última frase: paz seja convosco. Muito bem. Todas as vezes que você escutar um judeu falando essa palavra, Shalom, Aleichem, paz seja convosco, ou se você escutar um grego falando a palavra eirene, da onde deriva a palavra irene, que é paz, ele não está simplesmente dizendo paz seja convosco. Todas as vezes que um grego ou um judeu diz essa palavra, ele está te desejando coisas boas, como prosperidade, como bem-estar, como saúde, como aquilo tudo de bom. E ao pronunciarmos essa palavra, acreditamos nós também na igreja que quando estamos saudando a todos com a paz do Senhor, ou paz seja convosco, ou graça e paz, ou paz de Cristo, não importa a igreja que você esteja, você está desejando tudo de bom para aquela pessoa. Então, se isso é verdade, eu gostaria que você escolhesse a pessoa mais bonita do seu lado. Calma, se não tiver a mais bonita, serve a mais feia, não há problema, mas diga para ele e para ela: paz seja contigo. Mais forte, diga de novo: paz seja contigo. Por que nós falamos a paz do Senhor, graça e paz? Pastor Alexandre, porque se a gente fosse falar paz seja convosco, talvez a gente pudesse ser questionado que nós não somos Jesus para falar paz seja convosco. Agora, o que me chama a atenção aqui é que esta palavra paz seja convosco, dentro desse texto, aparece mais 2 vezes. E essas 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes. Estou aprendendo a pregar com o pastor Alexandre. E essas 3 vezes que aparece essa palavra, ela aparece numa circunstância diferenciada.
E cada palavra dessa liberada foi para uma situação que estava acontecendo e que nós vamos fazer aplicações para os nossos dias. A primeira que você leu foi no versículo 19. Agora, a segunda, veja, no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. O que ele disse? Paz seja convosco. Agora, se você está com a sua Bíblia, seu iPhone, lá no versículo de número 26, aparece novamente a palavra. Ele disse, e há 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. A olho nu, quando você olha, parece que há uma repetição somente, mas não há uma repetição quando você estuda, ela tem uma aplicação. Diga comigo forte, aplicação. Diga forte, aplicação. Essa aplicação em situações diferentes. Voltando ao versículo 19, nós vamos encontrar aqui a primeira liberação da palavra paz seja convosco. Por que ele libera essa palavra paz seja convosco? E antes de eu te mostrar, é porque essa mensagem, pastor Alexandre, é uma mensagem muito atual, porque parece que estamos vivendo isso, aquilo que os discípulos viveram. E aqui quando ele diz paz seja convosco, no versículo 19, ele está liberando essa palavra porque os judeus estavam com medo da Polícia Federal Romana. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas antes dele morrer, antes dele ressuscitar, ele deixou isso ensinado aos seus discípulos, que ele ia ser preso, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. E quando agora ele ressuscita, antes dos discípulos tomarem ciência disso, eles se trancam dentro da casa com medo do que poderia acontecer com aqueles que estavam seguindo a Jesus. Parece que eu estou vendo hoje, os dias de hoje, né? Os crentes com medo de quê? De quem é que ganha a eleição no Brasil, quem é que vai mandar. E um monte de crente com medo, porque o homem que vai entrar, vai fechar a igreja. Sabe por que muitos estão com medo de fechar a igreja? Porque ele só é crente na igreja, ele não é crente em casa, ele não ora em casa, ele não canta em casa, ele não prega em casa, ele não jejua em casa. Mas quando chega na igreja, ele é crente. Não importa se a porta estiver fechada ou se vier uma ordem para se fechar. A ordem de Deus nessa noite para nós é que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não pode andar com medo, porque a palavra já foi liberada para a igreja. Paz seja com vocês. Quem recebe essa palavra nessa noite? Agora olha que coisa interessante, o versículo 20. A gente lê a Bíblia e Deus vai falando um negócio com a gente, não é assim como o pastor Du, mas dá para o gasto, né? E dizendo isto, quando Jesus libera a palavra paz seja convosco, porque ele estava com medo. E quem é que nesta noite está andando com medo aqui? Quem é que nessa noite veio com medo de um mal, com medo de uma enfermidade, com medo de um desemprego, com medo do novo governo? Irmão, eu estou dormindo todo dia em paz, eu estou comendo todo dia tranquilo, gente apavorado que o exército vai entrar, e eu estou em paz. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e quem atravessar no meio de Calachebinaio, quem atravessar no meio da igreja, ou Deus mata, ou Deus tira da frente, porque a igreja pertence a Ele, a Ele, a Ele, somente a Ele, e ninguém pode tocar na igreja de Jesus Cristo. Quem é que é casado, levante a mão aqui, por favor. Como é o seu nome, irmão, que levantou a mão de preto? Fala seu nome, irmão. Isaías. Eu posso dar um tapa no rosto da sua esposa agora? Ah, não posso não? Mas se eu quiser dar. Ah, o tamanho do teu braço também fica ruim, né? Nem eu arrisco. Como é que a igreja de Jesus, alguém vai tocar na noiva de Jesus? Se alguém quiser tocar, estender a mão, alguma coisa vai acontecer para que isso não venha acontecer com a igreja. Quem é que está namorando aqui da mocidade? Levante a mão que está namorando e que beija. Ninguém nessa igreja namora e beija?
Meu Deus do céu, pastor, vai lá para o gabinete porque estão com vergonha. Ninguém vai mexer com o seu namorado, com a sua namorada. Por que que não vai? Porque você vai ficar uma fera. A mesma coisa a igreja de Jesus. A noiva de Jesus é intocável, intocável. Então receba esta palavra nesta noite: paz seja convosco. Todo medo seja banido nesta noite. Toda apreensão, toda falta de segurança, porque o medo nos traz isso. O medo é um demônio, diga forte, o medo é um demônio. Jó falou no capítulo 3, verso 25, aquilo que eu temo me sobrevém. Traduzindo, quando eu tenho medo, alguma coisa acontece. Claro que a gente, todos nós temos medo, mas a gente controla o medo, porque o medroso, o corajoso, ele domina o medo, mas o medroso, o medo domina ele. Quando você tem medo, você vê coisas que não existem. Por exemplo, eu morava na Penha, hoje eu moro mais para Jacarepaguá. Eu morava numa casa, hoje eu moro em prédio, e fazia um barulho. De vez em quando tinha uns meninos que andavam de fuzil, de moto, na porta. Aí tinha um barulho, e a esposa dizia: gato, e ela me chama de gato. Eu dizia: gato, e eu disse: o que foi? E ela disse: tem um barulho lá fora. Eu tinha uma lanterna grande, né? E eu primeiro botava a lanterna assim, eu olhava na garagem e via que não tinha nada, mas eu não podia dizer para a mulher que eu sou frouxo, de jeito nenhum. E eu disse: não. E quando eu já tinha olhado que a garagem estava vazia, eu já ia, eu vou lá. Eu botava a chave na porta, ela dizia: não, gato, não vai não, gato. Eu falei: eu vou. As pernas estavam assim, mas eu disse: eu tenho que dominar esse medo, porque mulher não gosta de homem frouxo. Concorda comigo, irmãs? As irmãs podem dizer alguma coisa aí nessa noite? Homem banana não digo, né? Não vou nem falar aquela palavra, porque senão tu cai do desmaiado aí também, né? Imagine um homem com medo de rato. Imagine um homem entra no portão. Ai meu Deus, eu não vou abrir o portão. Não fala essa palavra não. Pelo amor de Jesus Cristo. Vocês já sabem, tá? Essa palavra não, irmão. Em nome de Jesus, não fale essa palavra. Aplauda, Senhor, pela vida do seu pastor. Eu me lembro na outra igreja, quando eu estava pregando naquelas poltronas, e eu vi ele pingando, quando eu falei barata na direção dele, eu não sabia dessa história, ele começou a pingar gelado, frio e tal, e levantou, foi para o gabinete assim. Então eu prefiro não falar essa palavra aí. Olha só no verso 20, dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Veja, gente, havia necessidade de Jesus fazer isso? De mostrar a mão e o lado, depois que libera a palavra paz? Não havia essa necessidade, porque ele tinha dito já que ia morrer e ressuscitar. Mas quando ele mostra as mãos e o lado, ele está dizendo assim: eu liberei a palavra para vocês não terem medo, mas não se preocupe, porque eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui. Só que nós, cristãos, e principalmente os pentecostais, nós somos muito místicos. Diga essa palavra forte: místico. Por favor, pastor Du, fique aqui comigo rapidinho, porque o pastor só me deu até meia-noite e não vai dar tempo de pregar a mensagem toda. Não levanta não, irmão, estou brincando, já tem gente que já estava pegando a bolsa. Por exemplo, olha como é que nós somos místicos. Está eu e o pastor Du orando aqui, 2 filas. Quantas filas tem? 2 filas. Vamos chegar mais para frente para dar a declaração, né? Só que eu estou orando normal, nosso Deus, nosso Pai, e o Du está orando, falando em línguas e fazendo uns negócios assim. Qual é a fila que tu vai entrar? Qual é a fila que tu entra? Fala a verdade. A minha ou a dele? Tu vai entrar na dele. E quando tu entra na minha para orar, aí dizem assim, acabo de orar, o senhor não viu nada não? Ou seja, você queria oração? Você queria oração? Você não queria oração. Você queria um revelamento, uma visagem, uma profetada, alguma coisa nesse tipo. Porque quando Deus tem que falar, não precisa a gente perguntar, porque Deus sabe de tudo e conhece tudo. Concorda comigo? Amém ou não amém? Aí eu dou uma disfarçadinha, já que todo mundo está saindo e tal, já orou com o pastor Paulo, mas o pastor Du está no manto, e tem que descer uns ninjas, e eu vou e põe na mão na minha cabeça. Outra coisa, como é que nós somos místicos? Estou eu e ele orando para curas de enfermidades. Concorda? Estou orando para cura de enfermidade, eu e ele. Quando nós acabamos de orar, a pessoa pergunta: o senhor não vai ungir não? Quando a pessoa me pergunta, depois da oração, se eu vou ungir, ela está acreditando mais na unção do que na oração. E eu tenho uma notícia triste para te dar: o que cura não é a unção, o que cura é a oração.
E muitas vezes deixamos de de ganhar a bênção, porque passamos a ser místico. Obrigado, pastor Du. Não havia necessidade de Jesus mostrar as mãos nem o lado, porque Jesus havia dito que ia morrer e que ia ressuscitar. O que eles deveriam fazer era simplesmente lembrar ou guardar a palavra que Jesus disse. Então, quando Jesus liberou a palavra, paz seja convosco, e mostra a mão, e mostra o lado, Jesus estava dizendo: eu sou a garantia de que tudo vai dar certo daqui para frente. Quem recebe essa palavra nessa quinta-feira? Levante a mão comigo e diga: eu creio que Jesus vai me garantir a minha vitória daqui para frente. Aplauda o Senhor. Então diga aí a duas pessoas do lado: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. O telão vai cair, não vai cair não tenha medo, que o telão vai estar aqui bonito, em nome de Jesus. Nós não vamos conseguir pagar o aluguel, não tenha medo, porque todo mês o aluguel vai ser pago em nome de Jesus. Eu tenho medo. Você entende que o medo às vezes te paralisa? Você entende agora por que Deus mandou você entrar dentro de uma concessionária e comprar o carro, e você deu a desculpa, porque você estava com medo? Eu não tenho dinheiro. Deus não te perguntou se você tinha dinheiro. Deus mandou você entrar e comprar, e o medo te paralisou, não deixou você ir lá. Você entende por que Deus mandou você comprar aquele terreno, comprar aquele apartamento, mas o medo te paralisou? Ele mandou você entrar, e você chegou cheio de medo. E como é que vai ser? Como é que vai ser? Não interessa. Se Deus está dizendo: Pai seja contigo, não tenha medo, vai em frente, porque tudo vai dar certo. Quando eu fui alugar o apartamento, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, e eu pedi a chave ao porteiro, e eu entrei no apartamento. Eu tomo posse em nome de Jesus. E o porteiro perguntou: o senhor está medindo alguma coisa? Eu falei: estou medindo. Eu vou falar para incrédulo que eu estou orando? Incrédulo não entende nada de coisa de Deus. Quem entende as coisas de Deus são os espirituais. Os espirituais entendem tudo. Portanto, quem é espiritual não anda com medo. Ele domina o medo sobre a sua vida nesta noite. É só uma palavrinha para a gente pensar. Segundo ponto que fala aqui o versículo 21. Olha lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Agora já muda. Aí ele diz lá: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora eu vou precisar do pastor Du de novo. Come here, please. Vamos comigo. Olha como é que muda a segunda liberação da palavra. Pastor Du hoje é Jesus. Diga comigo, ele é o quê? Jesus. Diga forte, ele é o quê? Jesus. Pastor Du é Jesus. Olha bem. A primeira vez que ele libera a palavra Pai seja convosco é porque eles estavam com medo, trancados. Mas a segunda vez não. A segunda vez não é porque eles estavam com medo. A segunda vez ele libera a palavra Pai seja convosco e diz assim: assim como meu Pai me enviou. Quem é que enviou Jesus? Quem é que enviou Jesus? Então, quando Jesus estava aqui na terra, era Jesus na frente e os discípulos atrás. Diga isso: Jesus na frente. Diga forte: Jesus na frente e os discípulos atrás. Então Jesus curava e os discípulos atrás. Jesus ensinava e os discípulos atrás. Jesus pregava e os discípulos atrás. Aqui Jesus foi embora. E agora? Quem é que vai fazer o que Jesus fez? Quando Jesus foi enviado pelo Pai, era Ele que pregava, Ele que ensinava, Ele que fazia, Ele que discipulava, Ele fazia tudo. Aí chega aqui, Jesus vai embora. Aí o versículo diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora não é Jesus que cura, sou eu que curo em nome de Jesus. Sou eu que prego em nome de Jesus. Sou eu que ensino em nome de Jesus. Sou eu que canto em nome de Jesus. Sou eu que meto a mão na fechadura e abro em nome de Jesus. Sou eu que desfaço as obras do diabo em nome de Jesus. Então não tem desculpa para você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas tem uma outra coisa, ele sempre respalda, e essas três palavras, ela está arraigada
essas 3 palavras estão substanciadas, essas 3 palavras estão confirmadas, com mais 3 palavras, se der tempo eu vou falar para vocês. Isso aqui é só lendo a Bíblia de manhã em casa, nada mais. Agora veja, se o primeiro liberação, Pai seja convosco, ele mostra a mão e o lado, para dar a certeza de que o povo estaria com os discípulos. A segunda palavra liberada, ele também dá um respaldo. Olha o versículo de número 21. Ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha o 22. E havendo dito isto, isto o quê? E havendo dito isto, isto o quê? Isto, o versículo 21, quando ele libera a palavra Pai seja convosco. Havendo dito isto, ele disse o quê? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo não desceu naquela hora, porque nós estamos no Evangelho de João. O Espírito Santo vai descer em Atos capítulo 2. E eu não vou pregar aqui sobre a descida do Espírito Santo, porque tem coisas ali muito profundas. A gente ia passar até as 5 da manhã e vocês não iam aguentar aqui. Mas ele dá um respaldo. Ele libera a palavra, Pai seja convosco, e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então a segunda palavra liberada não é porque eles estavam com medo. Quando ele libera o sopro do Espírito para ele, ele estava dizendo o seguinte: eu estou dando paz para você realizar a missão que você tem que realizar. Então qual é a desculpa de você dizer que não pode fazer alguma coisa para Deus, se ele disse Pai seja contigo, e ainda disse: ó, receba o meu Espírito. Não vai ser na tua força, não vai ser no teu braço, não vai ser na tua capacidade, não vai ser na tua intelectualidade. E nós estamos entrando numa geração de muito intelecto e pouco poder do Espírito Santo. Parece que a gente tem que jogar uma dinamite de poder na igreja. Deus está dizendo nessa noite: para você realizar a missão para Ele, você precisa ter paz, mas você precisa ter o poder do Espírito Santo. Você precisa se encher da glória de Deus. Você precisa se encher do poder do Espírito Santo para você poder fazer alguma coisa corretamente no reino de Deus. Você já viu que cantina é ministério? É missão? Tem gente que vai para a cantina que faz um pastel que nem o Satanás quer comer, porque dá azia no devorador. Não é a missão da irmã ficar naquela cantina, mas já tem gente que vai para a cantina. Irmão, quem é que está na cantina hoje? Que agora não chama mais cantina, agora é bistrô. Tudo moderno, né? No meu tempo era cantina, agora é bistrô. É igual o cara que vai para os Estados Unidos. Aquele é Joaquim, lá ele vira Kim. Aqui ele é um tremendo Raimundo, lá ele vira Raimonde. Aquele é um Josué, chega lá e vira Joshua. E o cara gosta, né? Como é seu nome? Raimonde. Que tu é um tremendo Raimundo, rapaz? Deixa de conversa. Entende isso? Qual é a sua missão? Talvez tenha pessoas aqui, jovens, adultos, que nunca vai pegar esse microfone, ainda que tenha vontade, porque a missão não é essa. Você tem que entender qual é a sua missão. Talvez nunca vou tocar igual esse irmão, nunca vou tocar igual o pastor Du, que sabe ministrar, não só cantar, nunca, porque a missão é diferente. Mas tem gente que quer entrar na missão do outro. Tem gente que quer puxar o tapete do outro para ficar na missão do outro. E quando você quer, agora eu vou falar como psicólogo, como psicanalista para você, quando você quer ser uma coisa que você não é, você tem problema de rejeição. Nós estamos sim de gente na igreja que quer ser aquilo que ele não é, que ele não consegue fazer, quer dirigir uma igreja, mas não é a praia, não é a missão. Tem gente que a missão dele é para estar lá na porta, ele lá na porta vai morrer na porta, e a gente pega, separa essa pessoa para ser um pastor, ele vai ser um péssimo pastor, porque ele não tem a missão para pastorear. Eu entendi isso rápido, por isso que eu deixei a igreja, e sou ensinador, e sou professor, e sou pregador itinerante, e um dia eu estou no norte, outro dia eu estou no sul, outro dia eu estou no Rio, porque eu entendi que não dá para trabalhar com gente, é muito difícil para mim. Parece que você tem que abrir a cabeça de certas pessoas com um machado, porque você ensina, e parece que não aprende. Mas aí vem o pastor Alexandre: pois não. O que a senhora deseja? Não, mas é por aí, né? Eu já não vou dizer, fala o que você quer, qual é o problema? Não vou ajudar, não, eu vou ajudar. Aí os outros se assustam. Aí eu coloco o meu filho na igreja, 30 anos, e eu digo: meu pai, o cara não vem na igreja. Pai, o senhor é muito estressado. Quem vai para o inferno é eles, não sou eu.
e dorme. E eu pastoreando a igreja, o cara faltou o culto, acabou o culto, eu já estou na casa dele, já pego o telefone, por que você não vem na igreja, e não está dirigindo na igreja, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu descobri que a minha missão não é pastorear a igreja. Fala alguma coisa aí para mim? Qual é a sua missão? Imagine eu no lugar dessa irmã fazendo assim com a mãozinha, ninguém vai entender nada, porque eu não sei fazer assim, não sei fazer assado, mas também se der um microfone para ela pregar, ela não vai pregar igual eu estou pregando. Então você tem que descobrir qual é a missão. Eu não sou capaz de nada. É capaz de fazer muita coisa, porque Deus disse, Pai seja contigo. E além de dizer, Pai seja contigo, Ele disse, receba o poder do Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo para a sua vida nessa noite? Então está na hora de você receber o Espírito Santo, cantar com o Espírito Santo, pregar com o Espírito Santo, ensinar com o Espírito Santo, louvar com o Espírito Santo. Oh, que coisa boa, é um culto com graça, um culto cheio da unção do Espírito Santo, é coisa maravilhosa, e Deus já liberou essa palavra para nós. Receba paz no teu coração e o poder do Espírito Santo para a sua vida. Terceiro, versículo 26. E 8 dias depois, aqui dá para levar 1 hora. Aí, pastor Alexandre, para todo domingo. O que diz na sua Bíblia? Vamos lá, olha que ele vai falando no microfone. A Bíblia dele é a Bíblia de pastor presidente. Passados 8 dias. Isso dá mais amplitude na cabeça. Você pensa, você leu, não entende isso não? Passado 8 dias, nessa minha tradução diz 8 dias depois. Na tradução aqui de baixo, 8 dias depois. Passado 8 dias. Então isso dá a entender o quê? Que Jesus tinha uma meta, que Jesus tinha uma rota. Concorda comigo? Sim ou não? 8 dias depois, dá a entender o quê? Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu preciso ir lá. Mas quando eu estou indo para lá, eu escuto um cidadão falar uma coisa. Aí 8 dias depois eu tenho que voltar. E o que o cidadão falou? Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, diga forte, não estava com eles, quando veio Jesus, e disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão na mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Aí 8 dias depois, então eu aprendo uma coisa aqui, pastor Alexandre. Jesus não precisa estar aonde nós estamos para saber o que você fala. Eu repito. Jesus não precisa estar aonde nós estamos para saber o que nós falamos. Jesus estava numa meta. Vou embora, eu tenho que subir. De repente, ele escuta alguém dizer, nós encontramos com o mestre. Aí o cara incrédulo diz assim, eu não acredito, só acredito se eu botar a mão do lado dele e tal. Aí Jesus, vou voltar. E voltou. Cuidado com o que você está liberando através da sua boca. Cuidado com as palavras que você está soltando e que Deus está ouvindo. E Ele vai voltar, ou para te abençoar, ou para te corrigir. Estão vivos? 3 vivos. Tem mais alguém vivo? Cuidado! Esse dinheiro não dá para nada. Você liberou uma palavra sobre aquele dinheiro que já é pouco e não vai dar mesmo para nada. Esse irmão não toca nada, um exemplo, não toca nada. Você não é melhor do que ele para dizer isso. Eu não gostei dessa mensagem, querido, mas você estudou bibliologia? Não. Estudou teologia sistemática? Muito menos. Você conhece hermenêutica? Não sei o que é isso. Sabe o que é exegese bíblica? Não. Como é que você pode dizer que a mensagem não foi boa? Cuidado, quando você liberar uma palavra. Aquelas meninas não dançam direito, mas você não sabe nem dançar, pelo menos as meninas fazem com as pés para cima. Jesus não precisa estar onde eu estou para escutar o que eu falo, para conversar, para saber as minhas mínimas palavras ou os meus pensamentos. Então ele dá meia volta, e quando ele volta, ele chega lá no versículo 26, 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, diga forte, Tomé. Nas outras duas ele não estava. Aí Jesus chegou e disse assim,
vou lá, já que o cara falou que tem que botar a mão na minha mão e botar o dedo do meu lado, vamos lá. E eu vou te fazer algumas coisas que alguns pregadores falam aqui hoje. Não repara não, mas é só a Bíblia. Ele diz assim: chegou Jesus outra vez, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse: Pai seja convosco. Parece que eu estou vendo Jesus. Fica de pé, Tomé. É tu mesmo, Tomé, fica de pé. Olha o versículo 27. Leia para mim o verso 27. Vai, verso 27, rápido. Todos juntos, vai, 1, 2, 3. Pera aí. Tomé, põe o dedo aqui. Que mais? Olha aqui minha mão, Tomé. Parece que eu estou vendo. Depois. Chega para cá a tua mão. Depois. Põe aqui do lado. Depois. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Agora eu pergunto, o Tomé foi colocar a mão lá? E por que no versículo 27 ele está falando isso? Porque no 25 o Tomé pediu para fazer isso. Agora a minha pergunta é: o Tomé colocou a mão lá? Colocou o dedo lá? Sim ou não? Um monte de pregador na internet dizendo que o Tomé meteu o dedo na mão e do lado. E eu vou te provar na Bíblia que não. Olha a palavra que Jesus liberou primeiro, pastor Alexandre. Verso 27, no final ele diz assim: não seja, mas se Tomé fosse colocar o dedo, ele tinha que admitir na frente de todo mundo que ele era incrédulo. Mais ou menos parecido conosco? Se o Tomé vai botar o dedo do lado, o dedo na mão, ele tinha que admitir na frente de todos: eu sou um incrédulo. E ele não admite isso. Olha o que ele admite, verso 28. Olha o que ele diz no verso 28. Ele diz o seguinte: e Tomé respondeu, Senhor meu. Em outras palavras ele está dizendo: eu sou crente, eu não sou incrédulo não, eu não preciso botar dedo não, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é que eu estou servindo. Aí foi bobagem que eu falei com a minha boca, lá no 25 eu falei sem pensar, mas agora eu estou vendo, é o Senhor que está aqui, é Ele que opera, eu não tenho necessidade de colocar a mão, não, quem sabe eu estou pregando nessa noite, Deus já está liberando cura para a tua enfermidade, eu estou pregando nessa noite, Deus já está liberando a vitória para você, eu estou pregando nessa noite, Deus já está abrindo os cadeados, quebrando os cadeados, abrindo as portas, sem mesmo eu orar, pelo poder da palavra. Vou passar do horário não, a não ser que tenha sido ordem do pastor. Né? É que eu mas tá, vai, toca aí. Tu tem que tocar no céu, não fica tocando na terra não. Eu já estou acabando. É que tem pregador que gosta, né? Eu não sou pregador, eu gosto só de pensar na Bíblia. Você é incrédulo ou você é crente? Pergunte aí a duas pessoas. Pergunta aí, Tomé, tu é crente ou tu é incrédulo? Pergunta aí, tu é crente ou tu é incrédulo? Deus já não falou para você que vai fazer? E tu está querendo confirmação de quê? Deus já não falou que você vai? Você está esperando o quê? Fica tranquilo, na hora certa a passagem chega, o dinheiro chega, o mover chega, a porta abre. E você está querendo confirmação de quê? É crente todo dia, estamos no culto, damos glória a Deus, aleluia, a palavra é liberada. Claro que comida de anjo é melhor do que a comida de urubu, mas pelo menos o urubu também traz comida. Aí no outro dia eu vou para a igreja, eu preciso de uma confirmação. De quê? Tu está dizendo que tu é incrédulo. O Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu. Em outras palavras, eu não preciso de confirmação nenhuma, eu não preciso de botar a mão no lugar nenhum, porque eu creio naquilo que foi liberado para a minha vida. Quem diz aleluias nessa noite por isso? Agora veja como essas palavras, eu tenho 1 minuto aqui para terminar. Veja como é que Jesus substancia, arraiga, confirma essa palavra com mais 3 palavras. Olha lá na Bíblia comigo, versículo de número 29. Ele diz assim: disse-lhe Jesus:
respondendo o versículo 28 a Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Diga forte, creste. Diga forte, crestes. Verso 31: estes, porém, foram escritos para que creiais. Diga comigo, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, diga comigo, crendo. Veja como é que Jesus substancia essas três palavras: Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco, liberando mais três palavras: creia, creia e creia. E por que ele libera essas três palavras? Primeiro, quem crê perde o medo. Diga isso forte: quem crê perde o medo. Tem alguém que vai passar em algum concurso aqui, hein? E já estou liberando a palavra: tem alguém que vai passar em algum concurso aqui. Creia, porque o medo vai sair. Segundo, porque quem crer realiza a obra, faz a missão que Deus mandou. E terceiro, quem crer não perde a fé como Tomé tinha perdido, não volta atrás e não desanima. E qual é a conclusão dessa mensagem? A igreja precisa de paz para gerar filhos espirituais. É o que é que Deus está dizendo. Diga comigo: a igreja precisa de paz para gerar filhos especiais. Para gerar filhos espirituais, perdão. A igreja precisa de paz. Posso orar, pastor Alexandre? Por favor, fique de pé. Se você quiser aplaudir ao Senhor. Eu quero nessa oração orar pelo pastor. Pastor Du, vem para cá para a gente ir. Se tem mais alguém que... Eu sempre faço isso nas pregações, principalmente quando eu prego aqui, já tem algum tempo que eu não venho. Mas se você tem, essa palavra falou contigo, o altar está aberto para a gente orar junto, para a gente clamar junto, para a gente falar com o Senhor junto. Quem sabe você está enfrentando algum tipo de medo. Quem sabe você está desanimado, perdendo a fé, ou está atribulado com alguma coisa. Ou quem sabe Deus nessa noite te apontou, está te alinhando com a missão que você tem que realizar. O altar está aberto nessa noite. Eu quero orar com você. Aleluias. Eu estou te aguardando. Não precisa contar nada para mim. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua... O que essa palavra falou para você? Você vai sair daqui sem medo nesta noite. Como, pastor? Você vai dominar o medo. Tem gente que está andando e diz que tem alguém seguindo ele. Não é a sombra, é o medo que faz ele ver isso. Teremi kalama hasuria. Nemanti celebrasse a calamachás. A morte andou rondando a tua casa, mas eu sou Deus da vida, sou Deus da tua proteção. Calamanti calamahashandarai. Há algo que eu vou colocar grande, que nem os teus olhos vão acreditar quando chegar nas tuas mãos. E te digo que muitos intercedem e oram por ti. Mas eu te digo que é a tua oração é que eu vou fechar a boca do leão. É a tua oração que vem o livramento. Da tua boca, e tu sabes o tanto de comunhão que tu tem comigo e quando tu fala sério comigo. Porque essa é a palavra: Senhor, estou falando sério contigo. E eu te digo que eu ouço as tuas palavras. Tenho te guardado, tenho te fortalecido e ainda vou te fortificar mais. Arabaracamante querebácia. Lebracamante ominácia. Tu anda muito preocupado, tu anda muito ansioso, e eu te digo: lança sobre mim a tua ansiedade e a tua preocupação. Tem hora que o sono demora, derremante que malachebrinaio,
Parece que tu troca a noite pelo dia, mas eu sou Deus que vejo tudo e sei tudo. Não se preocupe com nada. Eu sou o dono da prata e do ouro. Sou Deus que movo os céus e a terra ao teu favor e à tua casa. Ah, como eu tenho te livrado, homem, como eu tenho te guardado na ida e na volta, na tamante que lebraia sebinaio. Como eu tenho marcado o teu carro com meu sangue, para que o homem mau não chegue até ti. Remente que lebrainte rebaia, durimi calamante rebasebinaio, durmini calamante ofaia ceia. Está descendo uma proposta da minha glória, e esta proposta vem para as tuas mãos. Aguarde e verás o que eu, o Senhor, estarei fazendo. Por isso as preocupações, por isso as lutas, por isso parece que a fraqueza às vezes chega de uma tal maneira. Mas levante a tua cabeça, redobre o teu ânimo nesta noite, porque eu sou teu Deus e sou contigo. Conheço muito bem as tuas virtudes, como também as tuas falhas, mas sei que tu fala comigo remente, às vezes sem força, lembra camante rebaraçaio, e às vezes até deitado tu fala, mas eu sou Deus que ouço e te respondo no tempo certo, na hora certa. Te tiro esse peso das costas, te tiro esse peso nas costas, coloco força nas tuas pernas e te digo que a circulação vai voltar a funcionar, para que uma trombose não pegue as tuas pernas e te paralise. Porque é muito que fica sentado, parece que as pernas estão dormentes. Mas hoje eu sou o médico que me apresento e digo: sou Jeová Rafa, e aí vem a cura para a tua vida. Ramante que lebaia tébia, chamando como núcia, lembre que me nascebe naia. Ei, o Ikebe achaia. Veja como esses anjos descem na minha casa nesta noite e toma posição de guerreiros e peleja pelo meu povo e pela minha igreja, porque dias maus estão chegando e muitos dos meus estão passando desapercebidos. Mas esse exército de anjo que chega com armadura e com espada está guardando a entrada e a saída de cada um que entra por essas portas. Mente calabaciaio. E por que falo assim? Porque tu me pedes: Senhor, guarda o meu povo. Tu chora: Senhor, guarda cada um individualmente. Aí está a resposta: eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou me bicalau a sé, livrando muitos que não desceria a cova e não vão descer mais. Aguarde a surpresa para 2023. Aguarde a surpresa para 2023. E tu vais se alegrar com a tua casa. Essa é a minha palavra. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, eu abençoo teus filhos desta noite, que estão no teu altar. Tu conhece cada um deles. Tu sabe aqueles que têm uma missão a ser feita, a realizar. Tu sabe aqueles que estão com medo de alguma coisa. Tu sabe aqueles que estão desanimados e desamparados. Mas tu é Deus que fortalece a fé de cada um. E aqui estão no teu altar, recebendo de ti a tua presença e a liberação da tua palavra paz. A liberação da tua palavra paz. A liberação da tua palavra paz. Oh Deus, abençoa cada um de nós, no poderoso nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.